Bem, eu vi as avaliações do presidente e vi as avaliações do nosso técnico de contrato renovado, falando exatamente de posições que ele imagina que o Grêmio deva aportar jogadores, no mínimo 4 titulares, 4 jogadores para chegar e jogar. Não, ele não quis precisar as posições, eu também não vou falar sobre posições, porque quando tu fala em posições, o que acontece? O jogador que está lá diz assim, estão me desprestigiando, estão dizendo que eu não sirvo. Então a gente não gosta muito de falar sobre posições em função de exatamente desse melindre que acaba acontecendo. Mas imagina você, se o próprio técnico reconhece que precisa de 4 pessoas para jogar imediatamente, é porque realmente as necessidades são imperiosas. Agora, essas contratações, tem que haver um critério e lembrar que até esses jogadores chegarem, se ambientarem, jogarem, vai algum tempo, pelo menos o tempo da Libertadores, da pré-Libertadores. Dificilmente estreará algum jogador na pré-Libertadores. Não tem nem tempo hábil para isso e é uma questão que assim, ó, que a gente ainda vai depender muito. A gente estava olhando a lista aqui da Libertadores e até eu estava falando enquanto a gente comentava que isso é uma lista que tem muito nome que não vai estar na lista, e se Deus quiser, se a gente for para a fase de grupos, então tem jogadores ali que eu não acredito que continuem. Everton, Michel, enfim, né? Não quero entrar muito. Nestor, ontem, depois da final, aconteceu um caso que, ao meu ver, foi extremamente lamentável, né? Que foi o vídeo do pai do Jean-Pierre. Faz um vídeo extremamente lamentável e reclamando, enfim, e aqui quem fala é um cara que é defensor do Jean-Pierre, que sabe da qualidade do Jean-Pierre. Olha, defendo muito o Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre não estava jogando nada. E o Jean-Pierre perder a vaga de titular dele, olha, foi por méritos dele mesmo. E aqui deméritos, eu não vou, deméritos no caso, isso mesmo, César. E aqui eu não vou entrar em discussão na entrada do Tassiano, mas sim na perda da posição que o Jean-Pierre teve. E ele perdeu, e merecidamente ele perdeu essa vaga de titular. Nestor, como é que chega para o clube uma declaração dessas? O que isso pode ocasionar? Ou isso aí deixa para o lado, deixa assim, tava de cabeça quente, baile que segue. Como é que se lida com uma situação dessas? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que quando eu ainda tinha uma conta aberta, ativa no Twitter, eu elogiei muito o Jean-Pierre, porque acho que ele tem um potencial e uma condição de jogar espetacular. Mas penso como tu, que ontem foi mais do que merecida a substituição dele pelo Tassiano. Mais do que merecida. E mais do que isso não vou dizer. Foi merecida a substituição e o Tassiano ter começado jogando. Acho que o Renato fez muito bem, viu muito bem. E nem sei se aí o Tassiano entrou no lugar do Alisson. De qualquer forma, sobrou o Jean-Pierre. Tinha que sobrar ontem. Para as pretensões do Grêmio no jogo que não se concretizaram. Quando acontece isso, o futebol normalmente, né, o que eu saiba do funcionamento do clube, chama o jogador, porque você não pode ter um jogador no time cujos pais ou cujas pessoas próximas denigrem a imagem do clube. E isso não é tarefa para o pai do Jean-Pierre. Foi um boquiroto, foi um imprudente, para dizer o mínimo. E imagino que o Grêmio não vai chamar o pai do Jean-Pierre, porque o Grêmio não compete ao Grêmio admoestar o pai do Jean-Pierre. Agora, o jogador, sem sombra de dúvida, não pode acontecer isso, né? Isso é uma coisa absolutamente inaceitável, e acredito que o pessoal do futebol vá tomar as providências devidas, porque isso pode ter consequências muito mais sérias em relação ao próprio jogador. Questão aqui do nosso querido ouvinte Robinson Landvoigt, eu acho que é assim teu sobrenome, espero ter acertado, Robinson. Deixou também um superchat pra gente, a nossa contribuição, muito obrigado. E ele diz o seguinte: desde 2019, decaindo praticamente com os mesmos erros. O que garante ao torcedor que as mudanças ocorrerão agora, porque não as fizeram em 2020? A questão do Robson, Nestor. Mr. Robson, o seguinte, não tem garantias, nenhuma garantia. Tu pode ter a garantia do esforço, da tentativa de resolver. Agora, se as mudanças vão ocorrer na intensidade que nós queremos, que todos desejam, se elas vão dar certo, só o tempo dirá. Por que não foram feitas antes? Porque não foram feitas, né? Deixou o tempo correr
E acabou acontecendo agora essa substituição e praticamente a mudança de 2020 para 2021 em 3 dias, já com compromisso de pré-Libertadores. Lembrando que a pré-Libertadores é perigosa, até o Corinthians já, se não me engano, já caiu numa pré-Libertadores, acho que o Atlético Mineiro também. Então é sempre um grande perigo isso dessa passagem rápida, sem pré-temporada, já começar novos compromissos, né? Então o que se pede para o torcedor é que ele tenha confiança. O mesmo Romil de diretoria que te fez sorrir, agora está te fazendo chorar. A gente espera voltar a fazer a torcida do Grêmio vibrar e se emocionar com os jogos do Grêmio. E vamos fazer um esforço para isso. Agora, garantir, pelo menos da minha parte, né, o que eu acho, porque eu não sou do futebol, eu sou do jurídico do Grêmio, né, de minha parte, acho que de garantir jogo de futebol não tem nenhuma base, porque o futebol é sempre surpreendente. Não é? Agora, acho que o Grêmio está detectando os problemas que existem e que nos levaram a esse decréscimo do nosso futebol. E só pegar um gancho aí nessa pergunta do nosso querido ouvinte aí, porque as mudanças no início de 2020 elas tiveram, né? O Grêmio mudou no departamento de futebol, teve toda uma estrutura ali também de troca de preparador físico, de preparador de goleiro. Cara, trocas no início de 2020 tiveram. É óbvio que não deram o resultado esperado, mas que as trocas aconteceram. E aí que eu continuo seguindo nessa mesma pegada, Nestor, porque com esse calendário tão apertado que ficou, né? Porque diziam que os jogadores iam ter, caso de título, ia ter umas férias e tal, uns 10 dias. Não tem como acontecer, porque quarta-feira a gente já começa a decidir o ano, porque o Grêmio decide uma Libertadores já na quarta-feira, questão de 3 dias depois de perder um título de uma temporada 2020. Como é que se faz toda essa reestrutura? Como é que o Grêmio vai conseguir fazer toda essa reestrutura que precisa fazer, e não é pouca, aí é de elenco, e aí já se fala do novo executivo de futebol, num calendário tão apertado assim, Nestor? Pois é, isso talvez tu vás perguntar amanhã para o novo diretor de futebol, coisa parecida, mas eu posso te dizer qual a minha sensação, né? Eu, na minha opinião, que é modestíssima, o Grêmio, para mim, tem plantel melhor que 3 times que chegaram na frente dele no Brasileirão. Não vou nominar os 3, mas tem mais plantel, mais valores individuais do que 3 times que chegaram na frente dele no Campeonato Brasileiro. Quem tem esse plantel, pelo menos a minha concepção, já tem em casa muitas soluções que por vezes a gente vai buscar longe. Bom, as vantagens: já tem um treinador que não desaprendeu a treinar. Treinar ele sabe. Tem a garantia do presidente do Grêmio que nós vamos aproveitar muito a base e vamos fechar o departamento da lapidação. Quer dizer, nós não vamos mais aquele negócio, tem que lapidar o jogador. Não, ninguém vai botar jogador a 200 por hora. O jogador, óbvio que tem que ter uma transição, mas o Grêmio tem grandes jogadores, grandes mentores de jogadores. Destaco entre eles o Maicon e outros que podem aconselhar. Tem lá o Oliveira, que hoje está lá ajudando no futebol, que conhece muito a mentalidade do jogador, o jeito do jogador, que sabe chegar nos jogadores, que certamente saberão fazer com que esses jogadores subam ao time principal. Porque às vezes tu vai contratar longe, o sujeito está ali do teu lado. Eu quero um sujeito de beira de campo, e tem lá 2 ou 3 jogadores jovens do Grêmio que poderão, obviamente, bem orientados, e treinando e jogando com jogadores experientes, dar um grande resultado. Ao mesmo tempo, procurar com afinco, com calma, com critério, contratações para suprir esses problemas que já foram referidos pelo presidente e pelo Romildo. E outra coisa que vai acontecer, pelo que vi das mudanças, é a volta de uma hierarquia, né? Liberando o treinador mais para treinar, ensaiar jogadas, porque havia um acúmulo de muitas funções que hoje parece serão mais espaçadas, mais destinadas a cada um. Então, acho que isso nos dá uma ideia de que possamos ter boas respostas para 2021. Nestor, tendo ciência de toda a sua função jurídica dentro do Grêmio, mas também levando em consideração os comentários aqui da nossa live, porque há muito ranço
Há muito ódio sendo destilado aqui contra todos os lados, mas muito mais ao Renato. As pessoas pedindo um fora Renato, Renato não dá mais, esse tipo de colocação. E aí um comentário do Fabiano aqui coloca como esquema tático uma das possibilidades de alguns erros de avaliação. E ele dá o exemplo do Luciano, do Marinho, alguns jogadores. Como é que tu vê essa questão do Renato e do esquema tático que basicamente é o mesmo desde aí de 2015, 16 até o ano de 2020, segundo o pessoal aqui que nos acompanha na história? Eu queria mesmo me dirigir assim, ao gremista que não gostou da renovação com o Renato, para dizer o seguinte: o Renato realmente ele deu algumas entrevistas aí que não foram tão felizes, mas o Renato não desaprendeu a treinar. Ele não desaprendeu a treinar. E veja só, certamente cometeu erros como todos nós cometemos lá, eu no meu departamento, outros em outros lugares. Mas veja só, o Renato renovou até o final do ano. São contratos que, se o Grêmio e eles se desentenderem, se resolvem de forma simples, como o Grêmio tem feito em relação a treinadores. Bem, o Renato renovou. Não existe, não registra a história do futebol o sujeito que, escolhido um time do seu coração, que ele pode trocar de amigo, trocar de mulher, trocar de trabalho, trocar de país, mas de time ninguém troca. Bem, e não existe registro do futebol do sujeito que é herege no futebol, que é renegado no futebol. Não, agora não torço mais porque tem um cara que não me agrada. Isso não existe. Agora existe o descontentamento e a cobrança justa. Então nós, à medida em que o Grêmio renovou com o Renato, não vamos trabalhar contra o patrimônio, né? Vamos trabalhar para que haja condições dele desenvolver o trabalho que ele alega nas entrevistas, não tinha as condições perfeitas. Temos que entregar a ele as condições com essas acréscimos que falei, referente à base, referente às hierarquias voltarem fortes, não é, do Grêmio, e esperar que ele, que não desaprendeu a treinar, volte àqueles tempos bons que ele nos alegrou, lá de 2017, 2018, que ele nos alegrou com grandes conquistas. Então não adianta agora ficar deblaterando contra o Renato, não vai levar a lugar nenhum, não vai resolver nada. Agora, óbvio que o departamento de futebol, reunido, vai analisar o que fez certo, o que fez errado, que jogadores foram bem avaliados, que jogadores foram mal avaliados, que jogadores estão no elenco que não podem estar mais. Isso vai ser tudo fruto, imagino, de uma avaliação agora, nesse início de temporada, até para buscar esses reforços que precisamos. Precisam haver também saídas, precisam haver dispensas, porque dispensas não, idas para outros clubes, para não deixar a folha do Grêmio insuportável. 1.200 pessoas neste momento aqui com a gente, obrigado pela audiência de todos. Quem estiver gostando do nosso papo aqui também pode deixar o like, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. E cara, Nestor Rain, né, conversando aqui com a gente sobre Grêmio, e pra já ir encaminhando de alguma forma o nosso encerramento aqui com o Nestor, até para respeitar o tempo que ele nos destinou. Edu? Nestor, tu falasse uma coisa, eu concordo muito contigo, e aliás, eu acho que eu vou além dessa tua colocação, que tu falaste que o Grêmio tem elenco melhor que 3 clubes que acabaram o Brasileirão à frente do Grêmio. Eu digo mais que isso, eu olho o time do Grêmio no papel, ele é melhor do que, olha, vários times ali. Eu acho ali tira Flamengo e Palmeiras, o Atlético Mineiro ali, talvez o Atlético Mineiro, né? O Grêmio tá ali, e eu acho que é o Grêmio, Flamengo, Palmeiras, talvez o Atlético Mineiro e o Grêmio. Então, o Grêmio é um time que se recheou, fez um planejamento para que realmente pudesse disputar o Campeonato Brasileiro com um grupo bastante homogêneo e grande. O Grêmio, então, foi às compras, o Grêmio contratou. O Grêmio é um clube que tem 30 dias, né? No Grêmio lá tem 30 dias, César. Dia 5 pingou. Não atrasa, lá não atrasa a conta. Tem 30 dias certinho, o jogador recebe bem, o Grêmio tem toda uma estrutura, o Grêmio passou o ano inteiro, e aí esse ano também é uma questão de segurança sanitária, fretando voos pra cá, pra lá, então até tem estrutura, tudo. O que aconteceu que esse time não conseguiu corresponder toda a estrutura que ele teve?
Pois é, né? Tu dissesse assim, eu posso afirmar, né? Tu pode tudo, eu posso um pouco só, né? É verdade. Mas o seguinte, eu acho que nunca é uma coisa só, né? E nunca, a gente tem sempre, eu mesmo tenho, imagino que os que estão nos ouvindo também, a gente fica tão decepcionado com certas coisas que a gente demoniza e não racionaliza em relação às coisas. Não pode alguém que é bom ficar ruim de uma hora para outra e nem vice-versa, né? Então nós ontem, eu fardadinho aqui em casa, vi o jogo sozinho com meu filho e tal, cheio de esperança que a história do Grêmio, a camisa, a nossa tradição fingasse. Mas a verdade é que a realidade cobra, né? Eu tirei durante um semestre 2 vezes 3 em física, eu precisava 9 no exame final, e eu disse, pai, eu vou tirar o 9. Ele disse, mas então começa a estudar, porque senão tu não vai ganhar o 9. Então, vamos dizer assim, é um somatório de diversas situações que já foram flagradas pelas previdências de hoje. Falta de peças-chave, preparo físico que está mudando, que significa que o anterior não era um bom preparo físico, né? Tem um somatório, eu posso ir nesses detectáveis por nós, eu sei de outros, mas eu não vou verbalizar porque eu quero harmonia e acho que essa deblaterar sobre o passado não vai fazer com que a taça da Copa do Brasil volte para nós, nós temos que pensar no presente. Agora, eu não quero ser o chapa branca que acha que o torcedor não pode reclamar, que o torcedor não está sentido, não está machucado, e nem sou daqueles que acham que o torcedor não deve cobrar. O torcedor deve cobrar intensamente, porque a antítese do amor não é o ódio, é a indiferença. Até o ódio significa que o cara ama o clube. Agora, quando o cara diz assim, larguei, quero mais ver, não quero mais olhar, aí é desesperador. Agora, enquanto o torcedor está participando, detectando problemas, e isso chega aqui no Grêmio, não pense que não chega. Chega, claro que chega. Nós estaremos bem, porque nós vamos estar recebendo um feedback importante do torcedor, da imprensa, de todos, e teremos que tomar as providências adequadas. Se não tomarmos, nós só vamos adiar um problema e ele muito agravado e muito mais feroz um mês aqui para frente. Então nós vamos ter que tomar as medidas mesmo, não pode ficar na conversa e não vai ficar, porque se não tomar as medidas agora, logo ali adiante desaba mais um pedaço da casa. Então eu tenho certeza que essa intenção do presidente Romildo e de todo o nosso pessoal lá é uma intenção real de fortalecer, de trazer o Grêmio para uma condição que é a que todos nós esperamos. Porque a gente que está lá e trabalha por amor à camisa, a gente quer os triunfos do Grêmio, a gente quer o Grêmio no topo. Essa é a nossa compensação, a nossa remuneração, é essa alegria do torcedor.